Olá pessoal, caros assinantes do canal. Nesse vídeo eu vou mostrar uma outra forma de a gente construir barra de progresso. Na primeira parte desse vídeo eu utilizei um Progress Bar. Agora eu vou estar utilizando um Label para fazer esse serviço. Como o objeto Label não é para ser feito isso, na verdade vamos fazer uma gambiarra com ele aqui, na verdade uma barra gambiarra. Então a gente vai estar utilizando algumas propriedades do label aqui para que a gente construa essa barra de progresso. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a propriedade widget, que juntamente com mais alguns cálculos matemáticos aí vai progredindo conforme os dados vão sendo carregados. E é isso que eu vou mostrar como fazer nesse vídeo. Então eu vou pegar esse label e vou fazer o seguinte, ou rótulo, como queira chamar. Eu vou pegar esse e vou colocar ele dentro do meu status bar. Mas para que eu coloque dentro do status bar, eu vou ter que colocar esse rótulo dentro de um quadro, ou frame. Então eu desenho o quadro, coloco o rótulo dentro do frame, vou dar um tamanho para esse rótulo, um tamanho de 200 nesse caso aqui, para que encaixe certinho aqui dentro do meu status bar. Ajusto o tamanho aqui e também posso mudar a cor para a cor que você queira dar aí nesse teu frame, ok? Nessa tua barra de progresso. Então aqui eu vou, para ocultar, para não aparecer, eu vou mudar algumas propriedades do frame aqui, do quadro, para que ele não apareça o caption e não apareça a borda. Então essa borda a gente vai tirar aqui na propriedade Special Effect Flat. Então ficou só minha barra, depois eu só vou ter que jogar esse quadro para que ele encaixe certinho aqui dentro do meu status bar, ok? Então esse é o serviço que você vai ter para posicionar a barra dentro da status bar. Depois disso feito, a barra já vai estar ajustada aqui. Então a gente vai só para as configurações que vão precisar ser feitas para que que esse evento ocorra aqui do progresso da barra. Então o que a gente vai estar fazendo com isso é o progresso dos dados a partir do momento que eu faço o carregamento deles. Você pode ver aqui que a list view foi encolhida e ela aparece na totalidade para que eu não tenha um atraso aqui de os dados fiquem correndo na tela, o que vai tornar mais lento o código. No final eu posso mostrar aí como isso torna mais lento a progressão do carregamento dos dados. Mas vamos lá, dentro dos dados aqui, desse botão que carrega os dados, eu vou ter o seguinte, vai ser a mesma lógica utilizada dentro do meu botão 1 lá, que eu utilizo o objeto Progress Bar. Mas no caso desse Progress Bar usando um rótulo de dados ou label, eu vou ter o seguinte, eu defini o tamanho, eu tenho que definir o tamanho da minha barra para 200, ou o tamanho que você queira dar, porque a conta que vai ser feita aqui vai ser proporcional para qualquer tamanho que você escolha para a tua barra, mas ele tem que ser definido nessa variável. E eu vou ter um fator barra. Esse fator vai ser o valor máximo que eu tenho de dados dividido pelo valor do tamanho da barra de progresso que eu vou ter, para que ele divida em partes proporcionais essa barra, para que a progressão não estoure, né? Não tenha um número maior, o tamanho da minha barra não seja maior do que o tamanho proporcional dos dados que eu tenho. Então aqui eu coloquei uma breve explicação aqui como comentário, que o uso desse divisor vai ser pelo seguinte, se eu tiver, por exemplo, 4.000 linhas e a barra é do tamanho de 200, eu vou ter 4.000 dividido por 200, então é como se eu tivesse dividido esses dados em 200 partes de 20, do tamanho de 20 cada um. Então, cada 20 linhas vai equivaler a 0,5% da progressão dos dados que eu vou ter na barra de progresso. Então, aqui eu ajusto esse fator e depois aqui só eu vou fazer alguns ajustes no objeto, para que o meu objeto barra, que é o meu rótulo lá, o meu label, ele mude a cor
para vermelho e que a minha barra fique alinhada à direita para que quando os dados forem carregados ele acompanhe a porcentagem nessa mesma proporção. E aqui eu diminuo o tamanho da list view para não ficar lento ou se mostrar os dados carregando, ok? E depois eu vou fazer o mesmo looping que eu faço que eu mostrei na videoaula anterior, mas ele vai fazer um looping percorrendo do 1 até o valor máximo, que é percorrer todos os meus dados. Aqui eu tenho o carregamento desses dados na list view e a soma de todos os itens, como mostrado anteriormente no vídeo. A única diferença vai estar aqui, ó, que o tamanho da barra vai ser determinado pela fração, onde I vai ser o total de registros que foram percorridos pelo fator de divisão que eu tenho calculado aqui na variável acima. Então, se por exemplo eu estiver lá na linha 3000, o tamanho da minha barra vai ser 3000 dividido por 20, ou seja, eu vou ter um tamanho de 150 que vai ser equivalente a 75% de 200. Então 75 vai ser o meu caption que vai estar sendo mostrado lá na barra. Então essa barra vai ser formatada, format number, para que eu não fique com casas decimais, para que ele fique um número sem casas, né, sem arredondamentos, e ele vai fazer divisão, o tamanho da barra pelo tamanho total que ela tem, que isso vai ser a porcentagem que vai estar aparecendo, e aqui eu só faço uma concatenação e o valor de porcento para que ele apareça esse valor de progresso na barra de carregamento dos dados. E o do Events aqui é só para mostrar as atualizações que estão sendo ocorrendo dentro do formulário. Se eu não colocar esse do Events aqui, eu vou mostrar, se ele ficar como comentário e eu tentar fazer o carregamento desses dados, você vai ver que ele vai fazer todo o carregamento e vai mostrar só no final, não vai aparecer o progresso dos dados sendo carregados aqui, ok? Então aqui eu mudo a propriedade, volto novamente ao do Events, e se eu executar, aqui ele vai aparecer o carregamento desses dados. Você viu que se ele não mostrar, ele carrega mais rápido do que se eu colocar o do Events, porque ele tem que fazer essa atualização do formulário a cada registro percorrido, por isso que ele torna um pouco mais lento esse carregamento. Então aqui eu tenho o tamanho dessa barra vai ser determinado pela divisão do tamanho pelo total que ela tem, que vai me dar porcentagem, ok? E aqui o tamanho da barra vai ser determinado pelo o valor que ele está percorrendo pelo fator barra, que são a divisão naqueles pedaços que eu mostrei no código ali acima. E no final, depois que eu termino esse looping, que os dados foram todos carregados, eu faço a minha list view voltar ao normal, ou seja, ter um tamanho de 300, eu faço ela mudar de cor e ficar centralizada, para que apareça a mensagem, muda a propriedade caption aqui para dados carregados. Então ele vai mudar a cor da barra, centralizar e colocar o texto dados carregados após eu terminar o carregamento desses dados. Esse então é um sistema que vai estar alimentando os valores dentro da minha barra de carregamento de dados com a utilização de um rótulo de dados. Então o efeito final aí vai ser isso daqui, os dados sendo carregados, e quando terminar vai ficar verdinho e os dados vão estar aparecendo na tela. Ou aqui é só um exemplo que eu estou utilizando, que é o carregamento de dados numa list view, mas qualquer outro procedimento que você tenha que efetuar aí, ou só a soma, que você queira que apareça um resumo, ou a geração de um relatório que tenha muitos dados para ser lidos, também pode ser colocado dessa mesma forma dentro de um evento que ele percorra um looping, ou ele tenha que ler dados para que você consiga mostrar para o usuário aí que alguma coisa está sendo processada dentro dessa tua planilha. Então, pessoal, eu vou deixar disponível aí na descrição do canal esse arquivo aqui, no caso, que vai ter os dois modelos de barra de carregamento de dados aí, de barra de progresso. Então é só baixar e utilizar aí como quiser. Valeu, até a próxima!